Após 5 anos sem reajuste, o Regime Adicional de Serviço, ou RAIS, da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi, enfim, atualizado, foi reajustado pela inflação do período aí, então tivemos uma correção inflacionária. Para quem não sabe, o Regime Adicional de Serviço é a nossa hora extra. E nesse vídeo aqui eu vou explicar aqui a tabela atualizada, o que mudou de lá para cá e como que funciona a marcação desse RAIS. Tem uma pegadinha aqui que esse reajuste trouxe um problema junto com ele, que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou Glaudimar Pedrosa e aqui no meu canal eu falo sobre concursos públicos das carreiras policiais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui para não perder os vídeos que eu publico aqui semanalmente. Então bora aqui para minha tela para mostrar para vocês aqui a publicação do decreto do governador reajustando em 36,19% da inflação que foi a inflação acumulada do período aí, de acordo com o IPCA. Então nós tivemos aí uma recomposição inflacionária do nosso RAIS, né, o Regime Adicional de Serviço. Então depois de 5 anos, enfim, nós tivemos um reajuste. Quando eu entrei lá em 2013, em dezembro de 2013, inclusive no mês que vem agora eu faço 12 anos de Polícia Civil, o valor que nós recebíamos por 12 horas de um RAIS era de R$ 218 aproximadamente, 217, 218 aproximadamente, meu cargo de inspetor, tá bom? Que entra aqui nessa tabela, na tabela B aqui, que são os cargos de nível superior menos o cargo de delegado. Em 2019 essa tabela foi reajustada, então e para esse valor é o valor de 12 horas, tá? E em 2019 nós recebíamos para um RAIS de 12 horas 444 e agora o reajuste para quem é de nível superior para uma carga horária de RAIS de 12 horas é de R$ 605. O que nós tivemos de novidade em 2019? A inclusão do RAIS para delegados. Nós não tínhamos RAIS para delegados até a publicação de RAIS para delegado em 2019. E agora uma nova atualização, que é a criação do RAIS de 24 horas. Até então, nós tínhamos RAIS de 6, 8, 12 apenas. Então, 6 horas, 12, 8 horas e 12 horas de RAIS apenas. E agora nós também temos o RAIS de 24 horas, possibilitando que você faça aí um total de 24 horas ininterruptas de hora extra. Só que tem um detalhe aqui. Aqui em cima, inclusive, fala sobre os recursos utilizados serão oriundos de fonte de recursos próprios. Eu não sei o valor exato, os recursos, exatamente como que funciona isso daqui, mas a informação que eu tenho é de que o valor destinado para o RAIS, para pagar toda a folha de pagamento do RAIS, ele é um valor fixo, ou seja, ele não foi aumentado, não foi reajustado acompanhando esse reajuste aqui. E com isso nós temos o quê? Uma redução do número total de RAIS, ou pelo menos de horas possíveis de RAIS que nós temos por mês dentro da instituição. Isso faz com que o policial que está tirando o RAIS seja beneficiado com um reajuste, ou seja, recebendo mais, só que em contrapartida, ao longo do mês aí, nós temos uma quantidade menor de RAIS. Cada vez isso aqui foi reduzindo desde que eu entrei. Quando eu entrei lá em 2013, eu fazia muito RAIS, sobrava vaga de RAIS, por duas razões. Nós tínhamos uma possibilidade de termos uma quantidade maior de RAIS e porque o valor naquela época era muito defasado, inclusive descontava imposto de renda. Um dos reajustes que nós tivemos em 2019 é que passou a ser considerado verba indenizatória, então não deduzia do imposto de renda. Isso fez com que o valor percebido final, né, o valor líquido final fosse maior. Então o RAIS era de 300 e poucos reais, só que o policial recebia 218. Por quê? Porque descontava o imposto de renda. Então nós tivemos um reajuste de 300 e alguma coisa para 444. Eu estou comparando aqui o RAIS sempre de 12 horas para me basear, tá? Porque a maioria das vezes os RAIS são de 12 horas, pelo menos das delegacias que eu trabalhei, a maioria dos RAIS disponíveis sempre são RAIS de 12 horas. Então, com relação àquela tabela de 333, se não me engano, 300 e alguma coisa, para 444, tivemos um pequeno reajuste, porém, como não tem mais desconto de imposto de renda,
a diferença líquida ficou muito grande. Então ficou muito distante a diferença do RAIS que nós tínhamos até 2019 para o que nós tivemos de reajuste em 2019. E agora, depois de 5 anos, um novo reajuste. Eu vou mostrar para vocês a tabelinha mais apresentável aqui, que é essa tabela aqui, certo? Então nós temos aqui a tabela com os valores do nível A, nível B e nível C. O que significa cada nível desse daqui? O nível A engloba somente os delegados. Nível B, todos os cargos de nível superior. E o nível C, o cargo de ensino médio. Então nós só temos um cargo de ensino médio e tem um cargo de delegado, tem vários cargos de nível superior e um único cargo de nível médio, que é o de agente de polícia técnico-científica. O restante, nível B, oficial de polícia civil, os peritos, o perito papiloscopista, o piloto policial, todos eles nível B. Então o RAIS aqui é igual para todo mundo. Então aqui, para vocês terem uma ideia, como que marca o RAIS, né? Uma outra dúvida que o pessoal tem. O RAIS funciona como? Como é que ele funciona na prática? Cada delegacia tem uma quantidade de RAIS para ele disponibilizar para os servidores, para os policiais ali dentro de um mês. Esse RAIS, ele vem das coordenadorias superiores, então a regional ali do interior distribui a quantidade de vagas de RAIS entre as delegacias. Quanto maior a delegacia, o volume de trabalho da delegacia, maior a quantidade de RAIS. Tem uma concorrência também muito grande, quanto mais servidores, você tem muito mais servidores querendo tirar RAIS. Via de regra, como que funciona? Todo dia 21, às 8 horas da manhã, abre ali para os servidores marcarem as vagas de RAIS. Num primeiro momento, nas primeiras 24 horas, você só consegue marcar as vagas da sua própria delegacia, que a sua senha está cadastrada ali na sua delegacia. Então, nas primeiras 24 horas, abrem as vagas ali para a sua delegacia. Todo mundo que conseguir marcar ali, todo mundo que tiver naquela delegacia ali consegue marcar aquelas vagas de RAIS disponíveis. O primeiro que marcar consegue aquela vaga. No segundo dia, aquelas vagas que não foram marcadas, que ficaram disponíveis ali sem ninguém marcar, ficam disponíveis para policiais de outras delegacias poderem marcar naquela delegacia ali. Atualmente, via de regra, pessoal, não sobra vaga, tá? A concorrência atualmente é muito grande para as vagas, então normalmente não sobram vagas. Quando eu entrei, sobravam vagas. Agora, desde 2019 que passou a não sobrar mais vagas. Essa concorrência tende a aumentar mais ainda, porque, como eu disse agora, o número vai diminuir e em delegacias menores, normalmente o pessoal combina ali com quem vai tirar determinada vaga, porque no dia da marcação não precisa ficar aquela correria. Delegacias maiores, não. Delegacia maior, normalmente é o primeiro que chegar e marca ali a sua vaga de RAIS. E essa aqui, pessoal, é a tabela atualizada do RAIS. E aqui é a possibilidade máxima estimada que você pode, teoricamente, conseguir tirar de hora extra, tá? Mas sendo muito realista, ninguém consegue marcar essa quantidade total de horas aqui. Mas vamos lá para vocês entenderem. Eu vou explicar considerando aqui o nível B de ensino superior, cargo que eu faço parte de oficial de Polícia Civil. Tem muito tempo que eu não tiro um RAIS, certo? Mas essa aqui é a tabela oficial aqui do limite máximo que cada um teoricamente consegue tirar. Quem é do expediente consegue marcar somente no final de semana e consegue tirar no máximo 72 horas, que daria um total de 4.358. Quem é plantonista consegue tirar um total de, no máximo, 96 horas, que daria um total de 6.058 aproximadamente. Isso daqui, como exemplo aqui, esses três aqui, pessoal, só para vocês entenderem, 72 horas equivalem a 6 RAIS de 12 horas, 96 a 8 RAIS de 12 e 120 horas a 12 RAIS, a 10 RAIS de 12 horas. Se você dobrar isso daqui para o RAIS de 24 horas, você reduz pela metade a quantidade de RAIS, certo? Então, só para você ter uma estimativa. E se o servidor estiver de férias, ele consegue tirar um total de até 120 horas de RAIS, totalizando R$ 7.257 se for de nível B, ou seja, se for de nível superior. Agora, pessoal, na prática, ninguém consegue marcar 8 RAIS por mês, certo? Ninguém consegue marcar 10 RAIS de férias, né? Ou 8 RAIS por mês aqui. Então, na prática, a concorrência ela é muito grande. Delegacia pequena, abriu ali a quantidade de vagas ali para cada um tirar, um servidor, normalmente, cada um fica com uma vaga. No mês que vem, quem não marcou naquele mês anterior, às vezes fica disponível ali para aquele colega com prioridade para ele marcar. Então, normalmente, esse é o funcionamento da hora extra, para quem não sabia, e agora trazendo para vocês essa tabela aqui, ó,
atualizada com as horas extras. Eu não comentei cada um aqui, mas só para vocês entenderem, esse daqui, ó, eu vou marcar aqui qual que é o que tem a maior quantidade de vagas normalmente. É esse daqui, ó. Esse é o RAIS de 12 horas de um inspetor, de um oficial de cartório e agora também do oficial de polícia civil, que o cargo foi unificado. Então, na maioria das delegacias que eu vejo, a maior quantidade de vagas de RAIS é para 12 horas para esse cargo aqui, certo? Delegado é isso daqui, ó, 12 horas, recebe esse valor aqui. Um delegado com 12 horas de RAIS recebe 756, um oficial de polícia ou um perito recebe 604 e um agente de polícia técnico-científica recebe 453 se o RAIS for de 12 horas. E embaixo aqui, se o RAIS for de 24 horas, para delegado, para o oficial de polícia e os peritos, e o piloto também, e aqui para o agente de polícia científica. Deixa o seu comentário aqui, me fala o que você achou do RAIS. Eu só tenho um comentário a fazer com relação aos colegas que fazem RAIS, essa aqui é a minha opinião pessoal, de como que eu vejo a marcação do RAIS. Quando a gente está entrando na polícia, e eu fiz muito isso, eu tirei muito RAIS. Por quê? Porque eu precisava do dinheiro, eu não trabalhava com mais nada na minha folga, eu não tinha nenhuma perspectiva de fazer nenhuma outra atividade na folga, então o RAIS sempre veio de forma muito positiva para somar, para agregar. Só que muitos colegas acabam incluindo o RAIS no orçamento. O que é incluir o RAIS no orçamento? Se você ganha ali seus R$7.000 por mês líquido, se você consegue fazer por mês ali, num mês, mais R$1.000, mais R$2.000 de RAIS, o colega acaba incluindo como se ele recebesse todo mês esse valor. E esse é um erro muito grave. Vai acabar fazendo com que você comprometa uma renda que você não tem, que você viva com um estilo de vida que você ainda não tem também. Então a minha sugestão é, não coloque o RAIS no seu orçamento como se ele viesse todo mês. Coloca como algo extra, coloca para você acrescentar ou pagar uma dívida. Então isso é muito comum. Então quando nós entramos, é comum que, como a gente está na classe inicial, o valor do RAIS ele tem um peso muito maior no nosso orçamento mensal. Por que quanto mais tempo você está na polícia, à medida com que você vai subindo nas classes, à medida com que você vai ganhando ali os adicionais, triênio, por exemplo, você normalmente reduz a quantidade de RAIS. Porque você ganha muito mais do que o valor da sua hora de trabalho quando você compara com o que você vai estar ganhando do RAIS. Por isso que muitos colegas que já têm mais tempo de polícia não tiram mais o RAIS. Para quem está entrando, o RAIS é um valor proporcionalmente muito grande dentro do que o policial ganha ali de remuneração mensal. Mas quem já está há um pouco mais de tempo e já ganha mais ali por mês, o RAIS já passa a ser um valor não tão convidativo, principalmente depois que ele fica um tempo defasado. Igual, até o mês anterior agora, o valor do RAIS que a gente recebia já começou a ficar muito defasado, né, ao longo do tempo. Só que o que acontece agora, quando a gente tem um reajuste, dá um fôlego, então mesmo ali os mais antigos acabam querendo também tirar o RAIS. Então vai ser muito comum que a concorrência nesse momento aumente. E esse RAIS, segundo ali a publicação, ele passa a entrar em vigor a partir do dia 1º de dezembro agora do mês que vem. Então corra quem puder aí para poder marcar o RAIS. Deixa a sua opinião aqui, o que você acha do RAIS na vida do policial civil? Ele deve todo mês fazer o RAIS, ele deve contar com esse RAIS, ele deve procurar alguma outra coisa para desenvolver na hora extra, para ele não ficar vendendo a hora dele, que é isso que acontece quando você tira o RAIS. Então a minha recomendação para você, colega policial civil, é de repente desenvolva as habilidades que você já tem ali, o seu conhecimento, para de repente empreender nas suas horas vagas. Então deixa aqui o seu comentário no vídeo, o que você achou desse reajuste aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço, deixa o like no vídeo, até a próxima e valeu!